Olá, boa noite, meus amigos. Vamos aguardar o pessoal chegar para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito de neuromarketing e falando a respeito um pouquinho, né, de desmistificar o neuromarketing. O pessoal está chegando, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Bom, meus amigos, agora que vocês estão chegando, né, para aqueles que não me conhecem, né, eu vou primeiramente me apresentar e depois nós começamos a nossa viagem pelo neuromarketing. Boa noite, pessoal. Bom, meus amigos, inicialmente eu gostaria de me apresentar um pouquinho, né, para aqueles que não me conhecem. Eu sou o professor Sérgio Inácio, sou marketólogo, eu sou mestre, doutor e pós-doutor em História da Ciência, mais precisamente em História do Marketing. Eu sou professor há mais de 20 anos e sou, né, um apaixonado por duas situações, né, se assim eu poderia dizer. Eu sou um apaixonado por marketing e depois eu passei a ser apaixonado pelo neuromarketing. Né, o neuromarketing que eu tomei contato com o neuromarketing a partir de 2007, mais ou menos, e aí depois eu continuei uma pesquisa em relação ao neuromarketing. Então eu sou um pesquisador também de neuromarketing, né, já faz algum tempo. Sou professor de graduação, de pós-graduação e também eu sou professor da IBN Brasil. Né? Eu tenho o prazer de ser professor, de fazer parte do grupo de profissionais da IBN. Eu leciono, né? Eu tenho alguns módulos, um módulo de neurovendas. Eu trabalhei, né, eu falando sobre quais são as possibilidades que nós poderemos potencializar as nossas estratégias de venda com o conhecimento do neuromarketing, e também faço parte do curso de branding sensorial. Né? Portanto, eu eu tenho a honra de participar desse grupo desse grupo da IBN, ok? Bom, o pessoal está chegando nesse nosso bate-papo, nessa nossa live, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito desse tema, que é o desmistificando o neuromarketing. E à medida que vocês tiverem algumas perguntas, fiquem à vontade enquanto eu estou falando, que aí à medida que vocês forem perguntando, eu vou respondendo, né? Porque vai ser muito um bate-papo, né? Esta nossa live. Bom, então eu falei um pouquinho quem que é o Sérgio. Eu sou autor de vários livros de marketing. O primeiro livro de marketing que eu publiquei foi em 2007, que era o Desmistificando o Marketing. Que naquela época o meu objetivo principal era mostrar como que marketing é uma coisa fácil, é uma coisa simples, é uma coisa muito acessível para todo mundo, né? O marketing, ele é necessário para toda organização, para toda a sociedade, e o meu objetivo principal era isso, era desmistificar o marketing, mostrar como o marketing é simples. No decorrer dessa minha história, eu publiquei outros livros de marketing estratégico, de gestão de marca, de marketing novas tendências. E agora, no finalzinho de 2020, eu publiquei este livro, né, que é o tema de nosso bate-papo. Eu publiquei o livro Desmistificando o Neuromarketing. Mais uma vez, qual que era o meu objetivo principal quando eu publiquei este livro? Esse livro é da Novatec. Qual que era o objetivo principal, editora, né, Novatec? Qual que era o objetivo principal no momento que eu publiquei este livro? Da mesma forma que eu tive esse objetivo quando eu publiquei o primeiro livro, que era de marketing, de mostrar para todos que marketing é uma coisa fácil, é uma coisa importante e é uma coisa acessível. Quando eu publiquei o Desmistificando o Neuromarketing, o meu objetivo foi o mesmo. Foi simplesmente fazer o quê? Tentar mostrar que neuromarketing é algo muito importante, muito interessante e, principalmente, que ele é acessível a todos. Nós temos daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, né, o que é neuromarketing, mas nós temos uma certa mística
em acreditar que o neuromarketing ele serve apenas para empresas grandes, empresas que têm altos recursos para poder fazer as pesquisas em neuromarketing, porque ele requer tecnologias das mais avançadas, tecnologias aplicadas, né, normalmente às neurociências, e aí ficamos um pouco receosos, né, pensando da seguinte maneira: poxa, né, mas o neuromarketing ele não é acessível à minha organização. Existe uma certa limitação. O meu objetivo foi dizer que não, que o neuromarketing ele é algo muito útil, muito importante e principalmente ele é acessível a todas as organizações. Este foi o meu objetivo principal. Por que desmistificar? Desmistificar no sentido de fazer o quê? Tirar mitos. Não existem mitos. O neuromarketing, sim, é algo importante. O neuromarketing, sim, ele é algo que ele pode ser utilizado por toda e qualquer organização. Este foi o meu objetivo principal. O objetivo principal é o que? É democratizar o ensino do neuromarketing. É mostrar que o neuromarketing, sim, pode ser utilizado por grandes corporações. Mas aí, por grandes corporações, por pequenas corporações, por pequenos negócios, pequenos empreendedores, todos eles podem utilizar de uma maneira muito adequada, muito fácil o neuromarketing. Como que nós podemos fazer isso? Simples, conhecendo as estratégias. Quando nós conhecemos as estratégias, quando nós sabemos como que as empresas utilizam, quando nós sabemos o que é o neuromarketing, é muito mais fácil para que possamos aplicar em o nosso ambiente de negócio, em nossa vida profissional. Ok? Então, esse que foi o objetivo, desmistificar o neuromarketing. Portanto, falando um pouquinho a respeito de como foi a minha abordagem em relação ao neuromarketing, então, nesse meu livro, eu começo primeiro falando o que é neuromarketing. Falando o que é neuromarketing e, ao mesmo tempo, explicando qual que é a importância do neuromarketing para as corporações atualmente. Depois eu passo para falar um pouquinho do quê? De qual que é o nosso cérebro mais antigo. Qual que é aquele nosso cérebro reptiliano, que ele está constantemente influenciando os nossos comportamentos diários. Caminho um pouquinho mais e tento entender o quê? Processos decisórios. Depois de processos decisórios, eu brinco um pouquinho a respeito de quais são as diferenças que existem de gêneros. Será que existe diferença entre o comportamento do homem e o comportamento da mulher? Depois, tudo isso pensando na parte estratégica do processo. Depois falamos sobre marca. Qual que é a importância que as marcas elas possuem ou elas têm em relação a esses consumidores? Qual que é a importância da marca no ambiente de negócio? Depois falamos sobre brand sensorial. Brand sensorial aqui também, né, como eu já havia mencionado, é um dos módulos, né, que eu tive o prazer de lecionar pela IBN. Brand sensorial é o quê? É trabalhar por meio dos 5 sentidos para fortalecer as suas estratégias comerciais. E depois eu termino falando em relação ao marketing mix. Esta foi a linha estratégica que eu conduzi o meu livro e que eu vou falar um pouquinho com vocês nessa nossa live. Okay? Mas agora vamos voltar um pouquinho. Então já falei um pouquinho do Sérgio, já falei qual que é o meu objetivo, né? Qual que é o objetivo dessa live, qual foi o objetivo quando eu publiquei o meu livro. Agora vamos entrar um pouquinho nos assuntos mais específicos. A grande questão é o que é neuromarketing. Vocês sabem o que é neuromarketing? Bom, com certeza sim, com certeza vocês sabem o que é neuromarketing, vocês já ouviram falar em relação ao neuromarketing, mas não custa nada apenas rever um pouquinho aquilo que vocês já conhecem. O que é o neuromarketing? O neuromarketing é uma área de conhecimento dentro dos estudos do marketing que permite que possamos entender as respostas não verbais dos consumidores. O que seriam essas respostas não verbais dos consumidores? Seria o seguinte, bom, hoje nós temos algumas
Hoje não, né? Desde a história que o marketing existe, nós temos alguns gaps que existem da seguinte maneira, né? Você pergunta para o consumidor: olha, meu amigo consumidor, eu estou desenvolvendo esse produto. Você compraria este produto? Aí ele diz: sim, eu compraria. Só que na hora que o produto é lançado no mercado, aí nós temos um tremendo fracasso, que as vendas não se transformam naquilo que foi a intenção quando você fez uma pesquisa. Este é um pequeno gap. Por que este é um pequeno gap? Porque muitas vezes os consumidores eles não sabem verbalizar. Não é que eles estejam mentindo. Alguns até podem mentir, mas não é por maldade. Mas eles não conseguem verbalizar o que realmente passa na cabeça deles quando eles recebem um estímulo de marketing. Este é um pequeno gap. Então, o que acontece? Por isso que o neuromarketing é importante. Porque ele permite que possamos entender as respostas não verbais dos consumidores. O que seriam essas respostas não verbais dos consumidores? É aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz. O neuromarketing, de uma maneira muito simplificada, é isso. Técnicas de pesquisa ou uma área de conhecimento dentro do neuromarketing que permite que possamos entender as respostas não verbais. Se você quiser um outro conceito, ele seria o quê? O que é o neuromarketing? O neuromarketing é o quê? É o marketing, o estudo do comportamento do consumidor com o uso de outras áreas de conhecimento que permitem o melhor conhecimento deste nosso cliente. Quais seriam estas áreas? Seriam o quê? Neurociência, que estuda o quê? Funcionamento do nosso cérebro. Economia comportamental, que é um ramo da economia que ela parte do pressuposto de que os consumidores não são tão lógicos assim em um processo de compra. Biologia, que nos ajuda a entender o funcionamento do nosso organismo e como, teoricamente, ou como respondemos a determinados estímulos, baseado em quê? No funcionamento do nosso organismo. Antropologia, que nos ajuda a entender como que nós evoluímos no decorrer da nossa história e ainda mantemos muitos dos comportamentos de nossos amigos antepassados da época das savanas. A própria psicologia, a própria economia tradicional. Então, é muito interessante porque quando nós pensamos, deixa eu só fechar um negocinho, desculpe, quando nós pensamos em termos de neuromarketing, o que eu acho mais interessante é a utilização de várias áreas de conhecimento para resolver um determinado problema específico. Por quê? Isso daí nada mais é reflexo do que o mundo dos negócios. Hoje nós sabemos que no mundo dos negócios nós não conseguimos resolver um determinado problema apenas com uma área de conhecimento. Nós somos obrigados a nos tornarmos um generalista especialista. Generalista especialista de qual maneira? Generalista do quê? Você ter um conhecimento muito amplo de várias áreas de conhecimento e ser especialista na área que você atua. E o que eu acho mais brilhante de tudo é que o neuromarketing mostra isso. Por quê? O neuromarketing ele usa de muitas e muitas áreas de conhecimento dentro do neuromarketing para conhecer o quê? O comportamento do consumidor. Para que possamos entender o quê? Como que os nossos consumidores recebem determinados estímulos, processam esses estímulos e tomam determinadas decisões. Com qual objetivo? Com o objetivo principal de satisfazer as necessidades e desejos dos nossos consumidores. E mais ainda, torná-los pessoas melhores. Isto é o neuromarketing. Esta é esta área fantástica que nos permite o quê? Entender realmente, com o perdão da palavra, o que se passa dentro da cabeça do consumidor. Então, dois conceitos. O terceiro, que talvez seja o mais simples, é o quê? É a união do marketing com as neurociências. Tá? Então, por isso que é neuromarketing. Ok? Então, o que é neuromarketing? Neuromarketing é uma área de conhecimento dentro do marketing que nos ajuda a entender o comportamento do consumidor. Simples assim. Fácil desta maneira. Fácil? É fácil. É fácil. É fácil entender o neuromarketing? Sim, basta apenas termos conhecimento das descobertas já realizadas e colocar em prática em nosso dia a dia. E quando que surgiu o neuromarketing? Vocês sabem? Vocês sabem quando que o neuromarketing ele entra no campo dos estudos relacionados a marketing?
Ele surge no comecinho da década de 2000, entre 2001 e 2002, no qual, é claro que existem alguns outros pesquisadores que já realizavam pesquisas em neuromarketing, mas quando nós pensamos em uma data, né, uma data início, né, onde foram artigos publicados nomeando esta área, ela foi no comecinho de 2001 e 2000, entre 2000 e 2002, onde fizeram uma releitura do famoso Desafio Pepsi. Nessa releitura do famoso Desafio Pepsi, aquele famoso teste cego, né, que foi feito na década de 80, no qual a Pepsi fez um teste cego com os consumidores e conseguiram demonstrar que o sabor da Pepsi era melhor que o sabor da Coca. Eles fizeram uma releitura na década de 2001, no ano 2000 e 2002, e só que eles fizeram o seguinte, fizeram uma releitura, pegaram um grupo de consumidores, esse grupo de consumidores, eles recebiam, né, um pouquinho de Pepsi, um pouquinho de Coca, experimentavam e eles tinham que dar uma nota ou escolher qual que eles preferiam. A grande maioria acabou preferindo o sabor da Pepsi. Só que aí esses mesmos voluntários, eles fizeram a mesma pesquisa, só que com uma pequena variável, né? Eles sabiam que refrigerantes estavam bebendo e eles estavam dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional. E aí puderam perceber o seguinte, eles perceberam que o que os consumidores diziam, olha, o sabor da Pepsi era melhor, não replicava ou não explicava ou não traduzia o que eles pensavam. Porque quando eles mapearam o cérebro dos consumidores, eles perceberam que aqueles que recebiam um estímulo da Pepsi, a área do cérebro que era estimulado era a área lógica, a área da razão. Já o da Coca-Cola era o quê? Lembranças em longo prazo, a memória de longo prazo e a emoção. E eles falaram, olha que interessante, né? Então, existem outras percepções que este consumidor ele tem quando se depara com o estímulo de marketing, que talvez, ressalvo isso, talvez as pesquisas tradicionais não consigam dar conta. E aí, claro, com o avanço de outras áreas de conhecimento, principalmente as neurociências aplicadas ao marketing, nós temos início da área de conhecimento que nós chamamos de neuromarketing. Ok? Então ele surgiu em 2001 e hoje, e cada dia que passa, cada ano que passa, nós temos cada vez novas descobertas em neuromarketing, cada vez mais novas pesquisas que são desenvolvidas por institutos, por universidades, mostrando que muitas vezes, nem sempre, aquilo que eu expresso verbalmente é literalmente aquilo que eu estou pensando. Então, o neuromarketing ele foi um avanço muito grande. Um avanço muito grande em termos do quê? Do conhecimento do consumidor. E mais interessante ainda, esse que é o ponto que eu sou apaixonado pelo neuromarketing. O mais interessante ainda, o neuromarketing nos permite fazer o quê? Validar preceitos que nós tínhamos antigamente. O que acontece? Muitas das teorias de marketing nós tínhamos, nós já conhecíamos, já eram publicados em livros, em artigos, só que em muitas situações nós não tínhamos como comprová-las. Comprová-las tinha, né, por meio de um método científico, né, por meio de uma pesquisa, só que talvez não com tanta ênfase como nós temos hoje. Então o que eu acho mais bacana é isso, do neuromarketing. Ele, além de contribuir com muito dos conhecimentos, né, para agrega muitos conhecimentos, o mais bacana é isso. Ele faz o quê? Ele fortalece as descobertas que foram escritas anteriormente. Por que eu gosto disso? Porque, por exemplo, né, a gente fala muito do cérebro reptiliano. Cérebro reptiliano, quem deu muita ênfase foi Freud. E aí você pega e fala, meu Deus do céu, né, a grandiosidade desses pesquisadores. Por quê? Mesmo sem as tecnologias que nós temos hoje, eles criaram teorias que hoje são provadas eficazes. Sabe, é brilhante, é brilhante. Por isso que o neuromarketing é tão instigante. Agora, se nós pensarmos em termos do neuromarketing e da sua utilização, por que ele é importante nos dias atuais?
Você deve estar pensando, né? Pô, legal, o neuromarketing ele pesquisa, né, o comportamento do consumidor, ele nos dá muitos insights interessantes em relação a como que esse consumidor recebe determinado estímulo, processa o estímulo e responde, e nos dá alguns insights interessantes. Mas por que ele é importante hoje? Porque hoje nós vivemos em um mercado onde a competição entre as empresas é muito grande. Se a competição pelas empresas é muito grande, o que acontece? Nós temos muitas empresas, muitas marcas, muitas estratégias promocionais fazendo o quê? Brigando pela atenção do consumidor. E o que ocorre quando nós temos essa briga pela atenção do consumidor? Os nossos processos cognitivos, isto as áreas relacionadas à psicologia, economia comportamental e até as neurociências, elas explicam que os nossos processos cognitivos eles são limitados. Quando nós recebemos muitos estímulos, nós somos obrigados a fazer o quê? A peneirar esses estímulos. O que significa peneirar? Nós literalmente construímos um escudo protetor para nos defender de tantas informações. E mais interessante ainda, nesse processo de defesa, nós apenas prestamos atenção em quê? Naquilo que nos interessa. Nós filtramos as informações. Então imagine, né? Imagine a quantidade de informações que você recebe durante um simples dia. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai deitar. São muitas informações fazendo o quê? Se digladiando entre elas pela sua atenção. Todas elas estão lá brigando para poder chamar a atenção. E qual a que vai sair vencedora? A que consegue literalmente falar com o seu cérebro decisor. Com o cérebro que consegue tomar as decisões eficazes. Simplesmente com o quê? Com aquela parte do seu cérebro que vai prestar atenção. E aí o neuromarketing, né, com as suas descobertas, eles nos ajudam ao quê? A entender o quê? Como que funciona todo esse processo, como que esse consumidor recebe os estímulos filtrando, né? Normalmente esse consumidor ele recebe os seus estímulos por meio do quê? Por meio dos seus 5 sentidos. Então ele recebe por meio dos seus 5 sentidos, ele processa dentro do seu cérebro por meios físicos, biológicos e químicos e ele toma uma decisão. Quando nós conhecemos adequadamente esse processo, quando nós conhecemos como que os consumidores percebem ou recebem determinados estímulos, é mais fácil para fazer o quê? Para literalmente conversar com este verdadeiro cérebro decisor. Esta é uma de tantas vantagens que existem quando nós pensamos em termos das possibilidades em neuromarketing. E mais uma vez eu volto a afirmar, poxa, mas eu não tenho as modernas tecnologias, eu não tenho um aparelho de ressonância magnética, eu não tenho condições de fazer uma pesquisa com eye tracking. Não tem problema. A grandiosidade do neuromarketing é essa. Você simplesmente faz o quê? Verifica as descobertas que já existiram e coloca em prática na sua empresa. Aquela velha história, não preciso colocar a mão no fogo para saber que ele queima minha mão. Não preciso. Então, claro, se eu tiver condições, melhor ainda. Mas em muitas situações eu não preciso. Pega uma descoberta que está publicada, que está nas aulas dos professores, muitas delas aqui na IBN. Pegue o que os livros publicam e replique em sua organização. Replique. Esta é uma das vantagens, ok? Então, o que é neuromarketing? Sabemos o que é neuromarketing. Uma das vantagens, conseguir pensar em estratégias para que a sua organização consiga sobreviver no meio de tantas marcas, tantos produtos, tantos estímulos, tantos concorrentes, tanto, né? Então, um mercado cada vez mais complexo. Agora, como que nós conseguimos ler as respostas não verbais dos consumidores? Então, o que acontece? Primeiro, então, quais são as tecnologias utilizadas em neuromarketing? Nós temos várias, né? Nós temos o aparelho de ressonância magnética funcional, que é como se fosse aqueles exames, né, que nós costumamos fazer de imagens, no qual ele vai verificar qual que é a área do cérebro que recebe mais oxigenação. Então, o que acontece? Eu recebo um estímulo de marketing, quando eu estou vendo essa pesquisa. Quando eu recebo estímulo de marketing, meu cérebro ele vai
ele vai fazer o que? Vai reagir. Sabendo aqui onde que ele vai reagir, eu sei qual área do cérebro que está sendo estimulada. Emoção, razão, memória de longo prazo, memória de curto prazo. Então ele permite fazer o quê? Literalmente, ao invés de perguntar para o consumidor qual que é o sentimento que você tem quando se depara com a minha marca, ao invés de perguntar, eu não preciso perguntar. O aparelho mesmo, ele acaba nos mostrando isso. E nos mostrando principalmente, né, algumas características, como o nosso cérebro mais antigo, como o nosso cérebro automático, o famoso sistema 1 e sistema 2, que nós logo falaremos. Eu tenho também o eye tracking. O eye tracking, ele permite que possamos identificar aonde que o consumidor ele detém o seu olhar em uma determinada estratégia de marketing. Né? Por exemplo, no seu produto, qual que é a parte que ele olha? Prateleira do supermercado, qual que é o local que ele vai deter o seu olhar? Você modifica uma embalagem. Será que ele verificou a modificação da embalagem? Ele prestou atenção ao logo da sua empresa? Então ele permite isso. De novo, uma coisa é perguntar. Uma situação é perguntar. Onde que, olha, eu mudei aqui o logo da minha empresa, você reparou? Ele vai falar normalmente, sim, reparei. Para quê? Para não magoar você, né? Ele vai acabar concordando com você. Agora, muitas vezes ele falou que ele vai olhar e ele nem reparou, ele nem notou ali que você fez aquela modificação. Agora, com o eye tracking, ele permite que possamos, né? Ele vai medir, ele vai identificar aonde que você faz as suas pausas oculares. Tem um aparelho do eletrocefalograma, né? Que ele vai medir o quê? Ele vai medir a eletricidade do nosso cérebro. Quando nós somos estimulados, de novo, o nosso cérebro vai fazer ligações, sinapses, né? Essas sinapses elas geram determinados sinais que nós conseguimos ler. Entre outras tecnologias, né, que nós temos. Então são várias tecnologias que permitem fazer o quê? Que permite que possamos entender o comportamento do consumidor. Certo? Então, e outra coisa, e aonde utilizar, né? Onde que ele se encaixa? O neuromarketing dentro das minhas estratégias de marketing. Onde que ele se encaixa? Lançamento de produto. Você vai lançar um produto, né? Como já falei, muitas vezes você vai lançar um produto, você faz um protótipo, mostra para o consumidor e pergunta: você compraria este produto? Em muitas situações ele vai falar: sim, compraria, esse produto é muito bom. Mas a gente vê que esse produto depois ele acaba se tornando um grande fracasso no mercado. Por que isso? Porque os consumidores mentem. Por que nós mentimos? Nós mentimos não é por maldade. O neuromarketing nos explica isso. Né? Eu até tenho um dos capítulos do livro, eu falo, né, por que nós mentimos? Nós mentimos simplesmente por causa de um processo de evolução natural que o neuromarketing nos ajuda a entender. O que é o processo de evolução natural? Ou por que o consumidor mente na hora de uma pesquisa? Nós mentimos quando nós estamos nervosos. Então, se eu estou nervoso, eu pego e minto. Né? Nós mentimos por quê? Muitas vezes para não se tornar uma pessoa chata. Né? A pessoa vai lá e pergunta: oi, como é que está o seu dia? Você fala: meu dia está uma porcaria. Se você começar a ser sincero demais, a gente vai acabar afastando todas as pessoas ao nosso redor. Nós mentimos por quê? Para ser socialmente aceito. Né? Você se encontra ali, seu chefe ele cortou o cabelo e pergunta: olha, o que você achou do meu cabelo? Você não vai poder falar: olha, chefe, desculpa, mas não ficou legal. Você não vai poder falar assim: nossa, legal, maravilha. Porque para não magoar ele, para ser socialmente aceito. E principalmente a mentira, ela foi uma grande ferramenta que nos ajudou a evoluir. Por quê? Quando nós pegamos, por exemplo, nossos antigos amigos das savanas, né, os famosos caçadores e coletores, o que acontecia? Imagina o seguinte, né? Nós tínhamos lá os caçadores, que normalmente eram os homens, e as coletoras, que eram as mulheres. Os homens, eles saíam para a caça. Imagine uma seguinte, aqui, ó, colocar aqui, mentira útil. É verdade, a mentira ela é útil, nos ajuda demais na nossa vida, no nosso dia a dia. É verdade. Aqui a Roseli falou: verdade, Roseli. Então, olha o que acontece. Aquele nosso amigo das savanas, que nós ainda mantemos muito dos comportamentos deles, mantemos muito. Nessa hora de pandemia vai ser muito mais evidente essas características. Os nossos amigos das savanas, imagine o caçador, aí ele saía para a caça. Imagine que ele estava lá todo preparado para poder abater a presa e de repente ele ouvia um pequeno barulho no mato.
E ele tinha o quê? Aqueles comportamentos primitivos, que eram três, né? Era lutar, congelar ou fugir. Ele tinha que decidir rapidamente. Por que decidir rapidamente? Porque se ele demorasse demais, ele seria devorado. Então ele foi condicionado a isso. Decisões rápidas, piloto automático. Então ele tinha que decidir, então ouviu um barulho, ele pegou e voltava correndo lá para a sua aldeia. Quando ele chegasse na aldeia, ele teria que inventar uma mentira. Ele tem que falar, não, eu voltei sem a minha caça, sem a minha presa, por quê? Porque eu fui atacado por um grande predador. Ele mentiu. Mas ele não mentiu por maldade, ele mentiu para fazer o quê? Para garantir o seu status quo. Para garantir o quê? Para garantir a sua posição junto aos seus. Quando chegava a noite, ele se reunia com os demais e ele mentia fazendo o quê? Aumentando, né, as suas vantagens em relação ao seu dia a dia, às suas aventuras. Quando eles se reuniam ali no meio da fogueira, os líderes, eles falavam, contavam lendas, que não era uma mentira, mas era o quê? Era talvez um exagero de situações naturais. Para quê? Para manter a unidade do grupo. Do grupo, olha, se você fizer alguma coisa errada, o Deus XYZ vai te castigar. Percebem? Ele mentia para tentar achar um par mais adequado para a procriação. A mentira. Então a mentira, ela foi extremamente benéfica para a evolução do ser humano. Por isso que ele ainda continua mentindo. Não estou dizendo aquelas grandes mentiras que fazem um mal danado para a sociedade. Não. Há pequenas mentiras socialmente aceitas. Como a Roseli falou, aquela mentira útil. Nós mentimos para isso. E, portanto, essas mentirinhas não fazem mal nenhum. Não tem problema algum. O grande problema é quando essas mentirinhas, elas envolvem, por exemplo, imagina o seu produto. Que você vai lá lançar um produto, você pergunta para o consumidor se ele compraria, ele fala que compraria e não compra porque ele mentiu. Por que ele mentiu? Porque ele é condicionado à mentira. Tá? Então, aonde que nós usamos o neuromarketing dentro da empresa? Então, lançamento de produtos, para talvez eliminar esses pequenos gaps que existem em relação às mentiras. Modificação de embalagem. Então, eu vou modificar uma embalagem e aí eu faço um teste, um protótipo, e mais uma vez eu faço uma pesquisa em neuromarketing para que eu consiga identificar se realmente essas modificações são adequadas ou não. Muitas vezes uma simples mudança em termos do logo ou em termos de uma imagem, colocar a imagem de bebê numa embalagem, né? Porque bebê vende, e vende mesmo. Porque vende mesmo, de novo, herança dos nossos amigos antepassados das savanas, né? Porque quando o bebê, note que interessante, né? O bebê ele vem com um pacote completo mostrando que ele é uma fofura, ele é uma gracinha e ele é muito bacaninha. O pacote completo. Né, onde o bebê, normalmente ele tem uma cabeça desproporcional ao corpo, que ela valoriza algumas das características físicas, né? Ela tem uma testa grande, um olho grande, narizinho pequeno e boca pequena. O seu cabelo é muito fininho, seus braços são fofinhos. Isto que acontece, são códigos que nós aprendemos no decorrer da nossa evolução, que demonstram literalmente que estas características, elas não causam mal para nós. Então podemos confiar. E se podemos, é diferente, por exemplo, de um animal. Né? Você pega uma aranha, nós já temos guardados em nossa percepção de que alguns códigos eles representam uma coisa não tão adequada, como ser um pouco peludo, as suas presas, um monte de pata. Isso são códigos que representam perigo. O bebê, ao contrário, ele é um código que ele representa tranquilidade. Preste atenção, é uma coisa bacaninha, né? Que nós gostamos e que nós queremos catar para nós. Ok? Então, lançamento de produto, modificação de embalagem, propaganda. Né? Porque propaganda, quando nós estamos desenvolvendo a nossa propaganda, né, nós criamos um storytelling muito bem construído, né, um storytelling daquele que nós temos onde nós temos ali o personagem principal que não é o seu produto, tá? Jamais pense que o seu produto é o produto principal, não. O personagem principal é um storytelling, uma campanha publicitária. Esse personagem principal é o seu consumidor. Aí nós temos o storytelling muito bem criado, que nós temos ali o consumidor.
que o neuromarketing nos dá muitas dicas em relação a isso, que daqui a pouco eu já vou mencionar para vocês. Então o nosso storytelling começa com o nosso consumidor, que é o personagem principal. De repente ele tem um problema, a vida dele está tranquila, ele tem um problema. E aí de repente aparece o quê? Aparece um guia que vai ajudá-lo a resolver esse problema, que vai pegar na mão dele e vai levá-lo à condição natural, à condição adequada, e aí ao final feliz. Quem que é este guia? Este guia é a sua marca. Este é o storytelling muito interessante. Portanto, pense no seguinte, as pesquisas de neuromarketing nos demonstram que o storytelling funciona muito bem quando você constrói um storytelling devido a algumas características, uma das características, né, que nos ajudam, que o neuromarketing nos deixa muito expresso, muito latente, muito evidente, é que, primeiro, um storytelling muito bem construído, como eu falei, nós temos ali o personagem principal, ele passa por um problema e depois vem uma marca e ajuda ele. Então note o seguinte, quais são as partes mais importantes em uma propaganda? Quais são as partes mais importantes em uma mensagem? Lembre-se, é o começo e o final. Por que é o começo e o final? Notem nas propagandas, pelo menos aquelas que costumam fazer sucesso. Logo no início, eles apresentam a marca dela, depois apresenta o personagem principal, que é o consumidor, o problema que ele tem, a marca como solução, e só no final, bem lá no finalzinho, que aí aparece o logo da corporação. Por que eles costumam fazer isso? Porque nós prestamos atenção apenas as partes mais importantes são o começo e o final da mensagem. Por que o começo e o final da mensagem? A mesma coisa, se eu perguntar para vocês, como foi aquele filme que você assistiu ontem lá na Netflix? Você vai lembrar com muito mais ênfase do começo e no final. Porque é natural. Nós somos seres humanos programados para escassez. Por que escassez? Nós sempre achamos que vai faltar. Nós sempre achamos que o produto ele vai faltar, então nós temos que economizar energia. E o ato de economizar energia, herança lá dos nossos amigos caçadores e coletores, o ato de economizar energia, ele está relacionado não apenas, o ato de economizar não apenas em termos de mantimento, mas energia cognitiva. Então eu estou condicionado a imaginar o seguinte, eu presto atenção no começo, onde é apresentado o grande problema, vou relaxar no meio para quê? Para gastar, para economizar energia, para prestar atenção à parte final. Por isso que o que nós prestamos mais atenção em storytelling, em uma propaganda, em uma mensagem publicitária, né, que o neuromarketing nos mostra isso, quais são os pontos que nós prestamos mais atenção por meio do eye tracking, por meio de aparelho de eletrocefalograma. O que nós prestamos atenção é o início e o final. Por quê? Porque nós somos programados para a escassez. Então nós vamos guardando energia para o ponto final. Então atenção, quando você estiver preparando, estiver produzindo uma mensagem publicitária, lembre desses pontos. Até numa carta comercial que você vai fazer, até na sua abordagem de venda. Quando você estiver vendendo, note que o seu interlocutor, ele vai fazer isso. Ele vai prestar atenção na parte principal. Depois, o Pedro está falando, olá, meu amigo, tudo bem, Pedro? Ele vai prestar atenção aqui na parte principal, relaxa e depois ele presta atenção na parte final. Então, cuidado na sua argumentação de venda. Preste atenção a esses pequenos detalhes. Outra estratégia que nos ajuda a entender muito bem aqui um storytelling, por que ele é funcional, é a teoria dos neurônios espelho. O que é a teoria dos neurônios espelho? É a nossa habilidade de nos colocar no lugar dos outros. E a mesma coisa, né? Se eu começar a bocejar aqui, começar a abrir a boca de sono, ou só o simples ato de falar o bocejo, pode ser que muitos de vocês dê vontade de abrir a boca, dê vontade de também bocejar. O que é isso? Neurônios espelho, nossa empatia. E quando nós temos um storytelling muito bem construído, ele faz com que, principalmente com a emoção,
com emoção. Eu me coloco no lugar do personagem. E aí eu vejo as dificuldades que aquela pessoa tem, vejo os problemas que ela tem e eu me coloco no lugar dela. E quando eu me coloco no lugar dela, o que acontece? Eu presto atenção. Então, na construção da sua mensagem, pense muito bem em relação a isso. Começo e final são partes fundamentais e emoção. Trabalhe com os neurônios espelho. Então, falamos sobre o que é neuromarketing, falamos as vantagens da sua utilização, falamos um pouquinho, né, dos instrumentos de pesquisa que nós utilizamos, normalmente nas pesquisas em neuromarketing, utilizadas na neurociência, em outras áreas, economia comportamental. Falamos onde nós podemos utilizar as tecnologias do neuromarketing. Agora, a grande questão é, quais outras características ou quais outras dicas importantes que o neuromarketing nos dá? O neuromarketing ele nos ajuda a compreender esse nosso verdadeiro cérebro decisório, né? O verdadeiro cérebro decisor, ou como eu gosto de dizer, o verdadeiro caçador moderno. O que é o caçador moderno? Nosso caçador moderno ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é um indivíduo que ele mantém ainda muito dos seus resquícios da época das cavernas, no qual ele procura, na maior parte das suas situações, ele procura trabalhar no piloto automático. O que é o piloto automático? É tomar decisões sem que exista necessidade de muito pensamento cognitivo. O que seria muito pensamento cognitivo? Se eu tenho que pensar demasiadamente, eu vou consumir energia. Se eu consumo energia, eu vou ficar o quê? Estafado. Eu quero evitar isso. Tá? Então nós procuramos, na medida do possível, fazer o quê? Comprar produtos que estamos acostumados, prestar atenção naquelas marcas que nós já conhecemos, normalmente fazer o mesmo caminho quando eu vou para o trabalho, normalmente entrar no mesmo vagão no metrô, para quê? Para não ter que pensar muito. Isto é o automático. O Kahneman, né, ele tem um modelo muito interessante. Nós temos outras teorias que explicam, né, do cérebro reptiliano de Freud, que nós já falamos, mas o Kahneman ele diz o seguinte: nós temos nossos processos cognitivos podem ser divididos em duas grandes situações, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, ele é rápido, é o automático, é tomar decisões mais rapidamente, é tomar decisões sem que tenhamos que pensar, como, por exemplo, no filme, prestar atenção no início e apenas no final. E o sistema 2 é aquele que requer mais energia cognitiva, que nós temos que literalmente pensar mais. Então ele diz que na grande parte de nossas decisões do nosso dia a dia, nós costumamos fazer o quê? Tentar utilizar o sistema 1, que ele é mais rápido. Porém, quando as dicas ambientais não são adequadas, aí eu vou utilizar o sistema 2 e consumir energia. O que isso pode nos ajudar em termos de entender o comportamento do consumidor? Pode nos ajudar, nos dar dicas o seguinte: marca é extremamente importante. Porque marca, quando eu compro um produto de marca, ele quer dizer o seguinte. Quando eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a respeito de empresas de pesquisa neuro aqui no Brasil. Qualquer empresa pode contratar a pesquisa, e qual você indica para uma futura neurocientista que gostaria de trabalhar na área? Eu já vou responder para você, aguarde só um pouquinho, tá? Eu vou responder. Então o que acontece? As dicas que nós temos é: procure trabalhar com o sistema 1, que ele é automático. Então marca é fundamental. Marca é extremamente importante, porque marca eu não preciso pensar. Marca é como se tivesse um rótulo falando assim, ó, esta marca forte, ela é importante, portanto eu não preciso ter muito esforço cognitivo para entender. Procure pensar nas suas propagandas, nas suas mensagens publicitárias, códigos, maneiras ou formas que este consumidor já está habituado. Como? Não tente convencê-lo. Toda vez que você tenta convencer o consumidor, ele vai contra-argumentar com você. E aí não vai dar certo. Como que você consegue encaixar nos processos que já existem? Simples. É conhecer o comportamento do consumidor. Por isso que é importante uma segmentação de mercado. Por isso que é muito importante você ter o quê? Um conhecimento muito específico do comportamento do consumidor. Preço. Preço também ele é muito importante, porque
Preço sem que o consumidor perceba, toda vez que ele se depara com o símbolo de preço, tem até uma live que eu fiz aqui na IBN, vocês podem acompanhar pelo canal da IBN no YouTube, que eu falo apenas sobre estratégias de preço. Preço também é muito importante, porque toda vez que nós nos deparamos com preço, nós temos uma dor física. Então você tem que pensar o quê? Em estratégias para minimizar essa dor. Praça. Mantenha produtos, ponto de venda físico e digital também, tá? Mantenha produtos sempre acondicionados de uma maneira que o seu consumidor já está habituado. Já está habituado. Se faz muitas modificações, vai acabar confundindo ele. Produto, simplifique. Simplifique. Se você tem, por exemplo, você começa a argumentar muito, olha, o meu produto faz isso, faz aquilo, faz aquela outra, aquilo. Quando você começa a explicar muito, esqueça que o consumidor não vai prestar atenção. Eu sempre brinco, né? Às vezes algum aluno meu fala, professor, eu estou com uma ideia de um produto X. Fala, conta para mim. Se demorou demais, eu falo, esquece, refaça seu posicionamento. Simplicidade. Tá? Entre o simples e o complexo, o consumidor normalmente ele vai preferir o simples. Por quê? Porque ele sabe que se ele tiver que pensar muito, ele vai ter que consumir muita energia. E consumir muita energia vai lhe dar um certo desconforto. Então, sabendo quais são o sistema 1 e o sistema 2, são essas uma das vantagens que nós temos no neuromarketing. Vamos lá aqui. A Bia perguntou a respeito de empresas de pesquisa de neuro aqui no Brasil. Qualquer empresa pode contratar a pesquisa? Qualquer empresa pode contratar. O grande problema que existe, Bia, é o custo que realmente ele é um pouco alto para uma pesquisa em neuromarketing. Porém, como eu falei, nós não precisamos fazer a pesquisa. Basta apenas aprender com as descobertas já realizadas. Quais descobertas que você vai ler, por exemplo, no site da IBN, no blog da IBN Brasil, tem todo dia tem uma novidade nova ali. Eu tenho o meu blog, né, as minhas páginas no LinkedIn e mesmo aqui no Instagram, que eu estou sempre publicando. Coloca Sérgio Ignácio, que vocês acharão muito fácil. Meu site é sergioignacio.com.br. Também, né, como nós estamos falando, né, no meu livro aqui, é um livro até bastante gordinho, se poderíamos dizer. Eu não simplifiquei, quer dizer, eu não simplifiquei na quantidade, mas simplifiquei nos exemplos. Eu ponho muitos exemplos, muito. Isso daqui é mais ou menos um compêndio que todas as descobertas que eu fiz em anos e anos de pesquisa em neuromarketing, eu acabei colocando lá. Tá bom, Bia? Agora, em relação a trabalhar em uma empresa, normalmente são estudos de pesquisas, aí é um pouco mais, né? São poucos institutos de pesquisa, está aumentando, né? Algumas agências de publicidade têm, tá? Então, aí você, depois, se quiser, você pega o meu contato, eu posso dar algumas dicas para você. Pergunta, já ouvi várias vezes que segmentação não se usa mais, o senhor concorda? Roseli, eu não concordo, não. Eu acho que segmentação... O que mudou, Roseli, é a maneira que nós segmentamos o mercado. Isso que mudou. Porque olha que interessante, Roseli. É assim, ó. A segmentação de mercado tradicional, quais são as bases da segmentação de mercado tradicional? Geográfico, demográfico, psicográfico, comportamental. Geográfico, região geográfica, demográfica, característica física das pessoas presentes em uma região geográfica, psicográfica, estilo de vida e personalidade, como que ela pensa, e comportamental, como que ela se relaciona com o produto. Hoje, o que nós temos? Uma inversão dessa pirâmide. Eu sempre brinco, faça a pirâmide invertida. Ao invés de começar com o geográfico, comece com o comportamental. Então você estuda quais são comportamentos similares, coloca ali numa caixinha, depois você verifica a classe social, verifica estilo de vida, depois no finalzinho ali que você vai pensar em termos geográficos. Sabe por quê, Roseli e demais colegas? Pelo seguinte, a segmentação de mercado ela tem uma grande vantagem. Ela identifica quem que é seu público-alvo. Percebe? Porque não dá para você vender para todo mundo. Não dá para vender para todo mundo. Você tem que vender. Porque a segmentação de mercado é a habilidade que você tem de falar não a determinados mercados. É esta habilidade. E é difícil fazer isso, mas você tem que fazer. Você pega as grandes corporações, a Apple vende para todo mundo? Não. Ela fala não para determinados mercados. Ela diz o seguinte, eu não quero
determinados tipos de consumidores. Por isso que eu não concordo, não. Eu acho que os modelos e as bases da segmentação, elas mudaram, sim, já faz um tempo que mudaram, viu, Zeri? Agora, eu não concordo que ela acabou, não. Eu acho, pelo contrário, acho que cada dia ela está se tornando mais importante. Para mim, os pontos mais importantes em qualquer estratégia de marketing é segmentação, comportamento do consumidor e posicionamento. Para mim, essas três são os mais importantes. Deixa eu ver aqui, a Bia falou, já sigo vocês há muito tempo, ando que vocês postam. Legal, é muito, muito bacana mesmo. O BN faz um trabalho muito legal. A Diana falou sobre a técnica de eye tracking, já são bem utilizadas no Brasil. As marcas estão utilizando? Estão sim. Estão sim, muitas marcas elas utilizam porque elas nos dão ferramentas muito específicas. Claro que muitas delas elas utilizam, mas elas acabam não publicando em termos de artigos científicos para que nós possamos ter conhecimento. Mas elas publicam sim. Eu vi que alguém escreveu aqui falando sobre o poder do hábito, né? O poder do hábito. É um livro muito interessante, Jana. Eu gosto muito desse livro também. Eu já li ele, achei ele muito interessante. Depois tem um monte de livro interessante. Eu sempre deixo alguns aqui, sempre guardadinho para que eu possa pesquisar. Como, por exemplo, a gente pensa em neuromarketing, ó. Esse daqui talvez seja o mais conhecido. Esse daqui eu falo que quem quer começar no neuromarketing, esse é o primeiro. Vocês já devem conhecer, né? A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. Tem um outro livro aqui também, que este é um clássico do neuromarketing. Só que ele não fala de neuromarketing, fala de comportamento do consumidor, do Gerald Zaltman. Esse daqui também é muito, 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 muito bom. E outros livros que depois, se vocês quiserem, pode mandar uma mensagem para mim, que aí eu posso indicar para vocês, sabe, assim, fiquem à vontade, totalmente à vontade. Deixa eu ver aqui, quem mais? A Roseli falou, perfeito, também penso assim, não termina nunca. É verdade, Roseli, também acho. A Amélia falou, boa noite, existe algum trabalho sobre consumidor de vinho? E a Patrícia falou que já comprou meu livro. Ô, Patrícia, depois que acabar a pandemia, tiver tudo tranquilo, aí depois, onde eu estiver dando aula, você vai lá para eu poder fazer uma dedicatória para você, que vai ser um prazer, viu? Se existe algum trabalho sobre consumidor de vinho, sim, com toda certeza existe, de cabeça eu não lembro, mas com certeza existe. Se você me mandar uma mensagem, eu indico para você. Se eu não tiver, eu pesquiso e mando para você, que com certeza sim. O exemplo, o estudo mais famoso que tem do vinho é que eles fizeram em relação à percepção de preço. Eles queriam saber se o preço realmente ele influencia no comportamento do consumidor. Então eles apresentaram para os clientes o quê? 2 garrafas de vinho com rótulos diferentes, mas com o líquido mesmo. O líquido é o mesmo. Só que eles falaram o seguinte, olha, esta garrafa aqui custa, por exemplo, $10, essa custa $100. E perguntaram para as pessoas qual que tem o melhor sabor. Lembre-se, era o mesmo vinho. E aí, obviamente, eles disseram que aquela com preço maior era o melhor. Mas era tudo a mesma coisa. Pediram mais indicações? Vou dar. Aqui a Diana perguntou, e as tendências do consumo pós-Covid no varejo? As lojas estão cada vez mais lotadas, principalmente nos fins de semana. Seria um novo boom do varejo? Que pergunta inteligente. Seria assim. Eu tenho uma percepção, talvez mais para frente eu venha escrever a respeito disso. Eu tenho uma percepção do seguinte, ó. As lojas físicas jamais terminarão. Por mais nós vamos... É claro, a gente pega a geração mais nova, a geração de vocês, que ela compra tudo online, que o online é mais importante, mais fácil. Verdade, sem dúvida alguma. Só que com todas as possibilidades que existem na loja física, por isso que cada vez as coisas que existem na loja física, tanto para eu como consumidor, como para a empresa, elas são tão grandes que ela jamais vai deixar de existir.
Notem que muitos grandes varejistas online estão cada vez mais aumentando a sua presença física, porque no físico você consegue trabalhar com marketing sensorial. Quando eu estou aqui na internet, eu entro direto, coloco o nome, caio lá na Amazon, caio no Mercado Livre, caio em outra pesquisa, vou lá, compro, faço as opções, comparo ali, simplesmente uma pesquisa simples, um contra o outro ali, preço, vou lá e compro. No ambiente físico, não. No ambiente físico, a empresa ela pode trabalhar o olfato, né? Colocar ali um aroma diferente, como as lojas da Starbucks. Posso trabalhar com o tato, a pessoa tocar o produto, tocar. Existe, o neuromarketing mostra que quando nós tocamos um produto, a nossa possibilidade de querer ou imaginar que aquele produto é nosso é muito maior. Muito maior, porque quando eu toco, eu tenho uma coisa chamada previsibilidade dos fenômenos. Eu recebo um estímulo e eu sou obrigado a prever o que ele venha, o que ele pode acontecer mais para frente. E quando eu toco um produto, a minha garrafinha de água, toquei, que foi uma ex-aluna que me deu. Uma aluna, na época era aluna, que quando eu toco um produto, eu já fico prevendo, este produto é meu, e já imagino como que ele está nas minhas mãos, como ele ficaria. Por isso que a Apple deixa que as pessoas possam manusear os produtos. Então a loja física permite isso, a digital não permite. Tantos estímulos, estímulos sonoros, estímulos visuais. Então eu acredito que nós teremos sim um novo boom, E outro porquê, nós estávamos tão presos que agora a gente quer sair, quer novas experiências. Né? Nós voltamos lá a... Eu acredito que a pandemia ela nos voltou à nossa época das cavernas, onde a iminência de morte era muito frequente no nosso dia a dia. Infelizmente, a pandemia trouxe isso. Então, agora, quando ela acabar, as pessoas vão querer o quê? Vão querer contato, vão querer pessoas. Então, sim, nós teremos um novo boom do varejo. Nós teremos. A Diana acredita que as pessoas estão cansadas do isolamento. A loja física acaba sendo uma fuga. Verdade, é uma fuga. É uma fuga. E o que vai acontecer, né? Quando acabar toda essa pandemia, que espero que acabe logo, quando acabar tudo isso, nós vamos querer ter a percepção de aproveitar mais a vida. E isso levará realmente a esta situação de fazer o quê? De ir para a loja, de ir para restaurante, ter contato com pessoas, né? Contato com pessoas é uma coisa que faz tanta falta, né? Eu sou uma pessoa muito sinestésica, então eu gosto de apertar a mão, dar um abraço, tocar, né? E a gente sente tanta falta disso, né? Que obviamente quando a gente pensa no digital, ele permite que falemos com muito mais pessoas, mas o contato físico, para mim, ele é fundamental. Aqui a pergunta, Diana de novo, professor, com os preços cada vez mais altos no varejo, como as marcas podem se posicionar de forma a contornar este problema? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, nós temos que conhecer muito bem os consumidores. Segundo, nós temos que minimizar as percepções de preço. Como que a gente faz isso? Entendendo o comportamento do consumidor. Como que a gente faz isso? A pergunta que fizeram, segmentando o mercado, em conhecendo o consumidor para saber principalmente o quê? O que este consumidor enxerga de valor no processo de compra. Quando você sabe adequadamente o que ele enxerga de valor, é muito mais fácil de comprar. Obviamente que devido a esta crise que nós nos encontramos, crise econômica, os consumidores estão cada vez mais dando valor ao preço. Porém, olha que interessante como o comportamento do consumidor é fantástico. Eu dou valor a preço, mas eu dou, desculpa a redundância, tá? Mas eu dou valor a valor. O que é valor a valor? Eu vou pagar 10 por um produto vagabundo ou vou pagar 15 por um produto de qualidade? 15 por um produto de qualidade, porque eu sei que ele vai durar muito mais. Perceberam? Este é o lado interessante que nós temos do consumidor, essa dicotomia. Por isso que é tão fantástico entender o consumidor e tão difícil. E antes que termine, que eu imagino, até quase, até que eu vou dar um avisinho, pediram mais dicas de livro de neuromarketing, né? Então, Roger Dooley, que ele vai participar também das masterclass da IBN. Roger Dooley, excelente. Ele tem o livro falando como entender o comportamento do consumidor. E ele fala literalmente o que são 100 dicas de neuromarketing. Este livro ele é muito, muito interessante. Vale a pena comprar. Nós falamos de preço. Tem o livro do Dan Ariely.
chamado A Psicologia dos Preços. Bom demais, bom demais. O capítulo que eu falo de preço aqui no meu livro, eu utilizei ele muitas vezes, porque ele nos dá, pelo viés da economia comportamental, como nós podemos fazer o quê? Trabalhar percepção de preço. O próprio Lindstrom, ele tem não apenas esse que eu mostrei para vocês, né, a lógica do consumo, ele tem Brand Sense, que é a marca multissensorial. Se você quer conhecer sobre marketing sensorial, sobre brand sensorial, esta leitura é fundamental. Ele tem o Brand Washed, que também é muito legal, é muito interessante. Ele tem aqui um que é Small Data. O Small Data, ele diz o seguinte: como que pequenas dicas podem dar grandes insights para nós. Tá? Então também ele é muito interessante. Se vocês têm domínio do inglês, tem esta série aqui, ó, para dummies. Este livro aqui, ó. Este livro é um beabá de neuromarketing. É muito, muito completo. Só que, infelizmente, ele tem apenas em inglês. Mas é um livro muito, muito legal, muito interessante. Nós temos também um livro que é do escritor brasileiro, também é muito bom. Ele está aqui na minha biblioteca. Minha biblioteca fica aqui em cima, por isso que eu estou olhando para cima. Que é As Três Faces do Neuromarketing, que é brasileiro, que também é excelente, uma literatura excelente para ler. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que dos que eu lembrei assim de cabeça são esses, mas vocês podem entrar em contato comigo, que eu tenho uma lista grande de autores, que falam em relação a neuromarketing. Para fecharmos, obrigado, tá? Para fecharmos, então, a minha linha de mestre de raciocínio então foi essa, né? Falar o que a importância do neuromarketing e principalmente o objetivo qual que era desmistificar o neuromarketing, mostrar que neuromarketing ele é bacana, é legal, é aplicável em todas as áreas. Se você trabalha em vendas, se você trabalha com marketing, se você é um pequeno empreendedor, então aí é fundamental o neuromarketing, fundamental. E mais interessante ainda, não caia na falácia de acreditar que o neuromarketing é apenas para empresas grandes. Ela não é, tá? Então, o neuromarketing, e principalmente para nós como consumidores. Quando nós conhecemos as estratégias que são utilizadas, é mais fácil para que possamos nos defender dessas estratégias. Ok? Então, quem quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade antes que termine aqui. Eu não sei quando que vai terminar. Olha, eu estou vendo aqui muitos agradecimentos. Eu que agradeço demais, tá? Por terem participado, né? Muito obrigado pela participação, por ter aguentado, né? O professor Sérgio falando aqui por tanto tempo. A Sara falou, perdi grande parte, mas o pouco que pude assistir foi muito válido. Gratidão. Obrigado, Sara. Eu que agradeço. Depois nós vamos deixar aqui na página do IBN. Ele vai ficar aqui gravado, tá? Vai ficar aqui gravado para quem quiser depois assistir. Ok? Então é isso, meus amigos. Então eu vou terminando por enquanto. Por enquanto não, terminar por agora, né? Eu não sou muito expert em fazer live, mas então, né, se eu cometi alguma gafe aqui, eu peço desculpa. Eu agradeço muito mesmo, tá? E eu desejo a todos vocês muita saúde, principalmente nesse momento que nós estamos, né? Se cuidem. Desejo muito sucesso para vocês, tá? Sucesso na vida pessoal, na vida profissional e felicidade, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos, tá bom? Desejo isso. Saúde, sucesso e felicidade para vocês, tá bom? Obrigado, eu que agradeço aqui
Obrigado pelos elogios. E sim, e vamos marcar uma nova live sim. Vamos marcar sim, vamos conversar com o pessoal da IBN e, sabe, para mim é um prazer falar em relação e falar de marketing e falar um pouquinho, né, a respeito de neuromarketing, tá bom? Boa noite a todos, mais uma vez, sucesso e muito obrigado pela atenção de vocês. Até breve, meus amigos.